Sabia que a Conexus conta com um software que faz todo o gerenciamento das etapas de sua importação, desde o embarque à nacionalização? Com recursos para atender todas as empresas deste segmento, nossos principais diferenciais são controle das 3 modalidades de importação e gestão dos regimes especiais aduaneiros. Integramos numa única plataforma todos os setores da sua empresa, inclusive o seu cliente. Controle de toda a logística e gestão das despesas do processo. Gestão de todos os benefícios fiscais relacionados à importação e muito mais. Acesse nosso site e saiba mais. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Claudenis Skauser, trabalho aqui na Conexus e estou novamente com meu amigo Francinei Marques, nosso convidado de hoje, um especialista no tema de contabilidade, nos temas relacionados à ciência contábil, principalmente aplicado ao nosso segmento aí de comércio exterior, que é um segmento que a Conexus produz software e atua muito fortemente. E a gente vem hoje, nesse terceiro e último evento juntos, trazer o fechamento do raciocínio da contabilização das operações de importação. No primeiro evento a gente fez um pouco mais teórico, né, detalhando sobre as importações próprias, no segundo, nas operações indireta, importação indireta, por encomenda, e hoje, por conta e ordem, desculpa, e hoje vamos falar nas operações por encomenda, tá bom? Então, Francinei, obrigado mais uma vez aí pelo convite, se apresenta aí, por favor, aos convidados. Boa tarde, Cláudio, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui em mais um evento para falar desse assunto que nós somos entusiastas, não é? Agradeço a oportunidade dada pela direção da Conexus para que nós pudéssemos realizar essa série de encontros. E agora, que é o último evento, nós esperamos que seja mais uma oportunidade da gente discutir bastante sobre esse tema, não é? Eu sou contador, sou especialista na área de comércio exterior, atuando nas principais trades no Brasil há aproximadamente 15 anos, né? E vai ser um prazer estar com vocês nessa tarde. Perfeito, pessoal. Obrigado, Francinei. E por que desse convite ao Francinei? É um contador muito experiente aí, e ele trabalha numa pegada bem firme aí de consultoria, de entrega de diferencial para os nossos clientes, e isso é um conhecimento que eu acho muito válido ser compartilhado, né? Só recapitulando, hoje nós vamos falar das operações da contabilização e temas afins das operações de importação indireta na modalidade por encomenda, ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês e foi. Perfeito? Apareceu aí? Apareceu sim. Então é isso, pessoal. Hoje, primeiro, antes de mais nada, por que a gente colocou, por que a gente fez a escolha desse tema, descomplicando a contabilização de importações, né, que foi dividido nesses 3 eventos que o meu amigo Francinei participou aqui comigo. É um tema muito carente de legislação de literatura, né? A legislação é confusa, não deixa de ser carente, né? Com muitos pontos ali de incerteza, de ambiguidade, que leva os contadores a tomar decisões não necessariamente erradas, mas com um grau de dúvida muito grande. E não só isso, os pontos críticos dessa contabilização. Então, é um tema muito complexo. A importação no Brasil é muito complexa, toda a questão tributária, toda a questão de variação cambial, super complexa, né? O Brasil é um país complexo em termos de legislação e não seria diferente na área de importação. E a contabilidade é onde tudo acaba, né? Como diz o ditado popular, todas as transações que ocorrem na empresa, um determinado momento chega para o setor contábil, seja interno ou terceirizado, né? Então, a gente escolheu esse tema justamente por ser um tema muito carente de literatura, né? Então, a gente gostaria aí de reforçar, nosso trabalho de hoje vai ser focado exclusivamente na importação por encomenda, né? Uma das modalidades de importação indireta, e que basicamente segue como legislação a Instrução Normativa da Receita Federal 1861 de 2018, né, Francinei? Se quiser comentar alguma coisa aí, fique à vontade. Bom, essa instrução normativa, basicamente, ela vai trazer, né, alguns requisitos, né,
da importação por conta e ordem, e também por importação por encomenda, né? E ela é uma legislação que ela trouxe até mesmo uma novidade para a importação por encomenda, que é a figura do arras, né? Da possibilidade de, em uma operação de encomenda, o importador exigir, né, do adquirente da mercadoria uma garantia do negócio, né? Até então, essa isso, né? figura não era existente, né, no arcabouço legislativo da encomenda. Veio essa novidade com a instituição normativa, que a gente até entende que veio para até mesmo para atender uma lacuna, um anseio das empresas, né? Isso. De, muitas vezes está fazendo uma operação que, chegando ao final da importação, o adquirente pode falar, não vou receber mercadoria, ou não tenho dinheiro, e teria que estar criando mais um risco para a operação. É super comum esse ponto que o Francinei colocou aqui, essa reclamação dos importadores, esse pleito deles, justamente por isso. Pensem, uma importação tem um valor agregado, na grande maioria, muito, muito alto. Se um cliente seu no Brasil te faz um pedido de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de reais, no valor final de custo, você não vai garantir não vai exigir nenhuma garantia, né? É algo super complexo, né? Então, a legislação veio atender esses anseios, a atender a realidade do mundo dos negócios nas importações. Antes não tinha isso. A operação por encomenda, pessoal, ela ficou muito famosa, até mesmo um pouco antes dessa mudança da normativa aí, da Instituição Normativa 1861, porque ela é conhecida como aquela operação onde a trading financia o encomendante adquirente, né? No caso, adquirente, o encomendante, desculpa. Então, a trading usava recursos próprios ou tomava recursos em banco, financiando o seu cliente. Não é isso, Francinei? Ganhou muito força e muita fama nessa modalidade, né? Então, só para situar vocês, ainda existem muitas empresas que financiam o cliente na modalidade por encomenda. Isso é uma prática muito usual no mercado, tá bom? Então, pontos de atenção na operação por encomenda. Tá? Queria que o Francinei começasse comentando. O primeiro deles é o processo de compra, embarque e a logística internacional. A gente está fazendo essa lógica, fizemos essa lógica nos 3 eventos, né? E justamente para destacar o que cada um tem de ponto importante. Na parte de compra, Francinei, o que muda basicamente? Na parte de compra, nós vamos toda a responsabilidade pelo processo de contato com o exportador, responsabilidade com os documentos de embarque, toda a logística da operação é da trading, é do importador, não é? Os documentos de importação todos serão feitos em nome do importador, sendo que sempre vai ter também a figura do adquirente da mercadoria, que é o encomendante, nesses documentos, para poder fazer a vinculação da operação. Perfeito, ou seja, pessoal, diferente do conta e ordem, onde o seu cliente, você trading, o seu cliente faz todo o contato no exterior, no encomenda é você que faz. Resumindo, é isso. A responsabilidade é toda sua. Então, você tem um risco muito maior, né? Então, isso é um ponto que tem que deixar bem claro. A parte de embarque e logística internacional, automaticamente quem cuida de tudo é o importador, no caso a trading, que faz toda a questão de logística, embarque, planejamento, cotação, compra, ela cuida do processo inteiro. Fechamento de câmbio e pagamento das despesas de importação, inclusive o desembaraço aduaneiro, o registro da DI até a CI, também é o importador, né, Francinei? Segue a mesma lógica do pedido de compra, certo? Isso mesmo, isso mesmo. Todas as despesas, diferente da importação por conta e ordem, né, onde o adquirente das mercadorias ele pode custear algumas despesas e até mesmo fazer o pagamento do registro da DI, na importação por encomenda isso não é permitido. Na importação por encomenda, ela é muito similar a uma compra e venda. Então, todas as despesas, todo o registro da DI, o desembaraço aduaneiro, é tudo responsabilidade do importador. Perfeito. A diferença do compra e venda é que na compra e venda você não tem um cliente já pré-determinado ou clientes pré-determinados, né? Você importa para formar estoque. Perfeito. Foi uma comparação muito
Muito pontual sua aí, que acho que ajuda a gente a entender. A composição de custo da operação, você acabou de falar, né? É igual um compra e venda normal, né? A diferença é que você já tem um cliente que está vinculado a você na Receita Federal, que é quem vai ficar com a mercadoria, ou mais de um cliente que vai ficar com a mercadoria já pré-conhecido, né? É isso mesmo. E assim, com relação à composição de custos da operação, né, principalmente custos que vão para o estoque, é importante a gente observar se houve alguma multa durante o processo, essas multas devem entrar ou não na composição do custo, ou essas multas devem ser reconhecidas diretamente no resultado. Isso são decisões, né, que muitas das vezes cabe à própria empresa decidir se aquilo vai entrar no custo da mercadoria ou se não vai, se vai direto para resultado. Então, é importante, no momento que você estiver fazendo a operação por encomenda, você estar atento a todos os custos que estão envolvidos na operação e como como esses custos vão impactar na composição do valor da mercadoria. Boa colocação. A gente vai falar um pouco mais desses custos quando a gente vai falando da contabilização também, né? Bom, o tratamento da variação cambial pré e pós-embarque na nota fiscal de entrada da mercadoria, Francisney, muda alguma coisa do conto e ordem nesses casos? Bom, no caso da importação por encomenda, o Cláudio, diferente da conta e ordem, que toda e qualquer variação cambial que houver da mercadoria é de responsabilidade do adquirente da mercadoria. Por quê? Porque na conta e ordem o importador ele atua meramente como um prestador de serviços. Na operação da encomenda vai depender do acordo comercial com o cliente, não é? Porque pode haver uma situação na negociação da importadora com o adquirente, que a importadora vai assumir todo o risco de variação cambial daquela operação. E pode ocorrer também uma negociação que o risco cambial daquela operação ele vai ser repassado para o cliente. Esse repasse pode ser na forma de uma nota fiscal complementar para a cobrança da variação cambial, se o fechamento do câmbio for pós emissão da nota de venda, se essa variação cambial for ativa ou passiva, se dará o devido tratamento, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes durante as contabilizações. Perfeito também. E a emissão da nota fiscal de entrada e saída, a gente acabou falando agora aí, né? Que você tem a emissão da nota fiscal de entrada normal pelo importador e a de saída, que é uma venda normal, né? Diferente do conto e ordem, que era uma nota de remessa. Não é isso, Francinei? Isso mesmo, isso mesmo. Tranquilo. E aí você pode ter na venda também a nota complementar, complementando essas despesas. Esses são os principais pontos de atenção que a gente queria chamar aqui para vocês. Quanto aos processos e políticas contábeis adotadas, acho que o Francinei, ninguém melhor do que ele para falar um pouco aí sobre esses dois tópicos que a gente colocou aí hoje. Inclusive, nossa imagem está aqui sobre um deles. Bom, o primeiro tópico, então, Cláudio, que nós gostaríamos de chamar a atenção é em relação à elaboração do processo financeiro, não é? Porque, como é uma operação em que a trade vai fazer o financiamento de toda a operação, ou seja, fechamento de contrato de câmbio, registro de DI, pagamento de todas as despesas, não é? Dependendo da negociação com o cliente, existe um fluxo de pagamento de recebimento dessas notas. Então, é importante que a trade ela tenha uma boa gestão do seu fluxo de caixa, porque quando você está numa trade, você não faz uma operação por encomenda, né? Você faz diversas operações por encomenda, então é necessário que você saiba dimensionar o seu fluxo de caixa para as operações, de forma que você consiga cumprir com todos os projetos e processos de uma empresa dentro dos seus vencimentos normais, né? E quando a gente fala na operação por encomenda, a gente pode falar, por exemplo, de como é que você vai financiar essa operação. Vai ser com recurso próprio ou você vai usar recurso de terceiros? Sendo recurso de terceiros, você vai usar o quê? Uma linha de crédito, uma carta de crédito, um FINIP, né? Vai ser necessário contratar um instrumento financeiro derivativo, um swap, um hedge, para poder minimizar a exposição ao risco da moeda, não é? Também é necessário verificar acerca do fechamento de câmbio, dos descontos concedidos, se é uma operação que está sendo feita gozando do incentivo fiscal, é necessário que
os financeiros tenham as informações daquele processo, do que foi negociado com o cliente, para que, ao emitir a nota fiscal, o financeiro possa considerar aquele desconto ou não, né? Em relação à garantia da operação, que garantia que vai haver para aquela operação? É um cliente que vai fazer uma importação pontualmente, ou é um cliente que faz operações rotineiramente? Então, o que vai haver de garantia para essa operação? Né? Vai ter o Arras? Em que momento ele vai ser feito? Então, essa parte do fluxo financeiro é extremamente importante, principalmente para a saúde financeira e continuidade da trading. E para quem não é a trading, quem é o cliente da trade fazendo a operação por encomenda, Francisney, também tem que tomar cuidado e organizar o fluxo de caixa, a gente colocou esse tópico também, porque o dia que a trading emitir a nota de venda, você vai ter um valor com todos os custos da importação para você pagar lá no D mais 40 do embarque, por exemplo, alguma coisa assim. Então você tem que se organizar também seu fluxo de caixa, que é diferente do encomenda, diferente do conta e ordem, onde você vai fazendo pagamentos de despesas no decorrer do processo. Aqui no encomenda você tem uma paulada só no final, não é isso? Então é uma coisa que, lógico, tem a questão do sinal também, né? Mas você tem que se organizar também nesse aspecto, né? É isso mesmo, principalmente assim, por isso que é importante, né, que seja verificado a proposta do cliente, o que foi negociado com o cliente, os prazos estabelecidos e os fluxos de pagamentos e recebimentos sejam bem claros, tanto para o importador quanto para o adquirente, para que não hajam problemas principalmente a logística da operação, né? Porque o cliente, o importador, o adquirente que está comprando aquela mercadoria, possivelmente aquela mercadoria ou vai ser usada no seu processo produtivo ou vai haver uma revenda. Então, se houver um atraso nesse processo, tem todo um prejuízo extremamente considerável para ambas as partes. Verdade, verdade. E a questão do fluxo contábil e fiscal, Francisney, dessas operações, o que a pessoa tem que ter cuidado ao elaborar esse fluxo? A gente falou isso em todos os 3 eventos, né? Tenha o seu fluxo desenhado, entenda os lançamentos a ser feito em cada etapa, entenda os fatos geradores, estude a legislação, mas nesse caso do encomenda, o que ele tem de particularidade? Bom, Cláudio, o que é importante, não é? A legislação tributária no Brasil é extremamente complexa. E quando um cliente ele busca uma trading, né, para poder fazer uma operação de importação, é lógico que existem vários fatores, né? Nos 2 primeiros webinars também nós falamos um pouco sobre importação direta e indireta, por que importar via trade, né? Quais são as vantagens e desvantagens, não é? E um dos motivos, né, entre os vários motivos de se utilizar uma trading para fazer uma operação de importação, é você conseguir reduzir o impacto tributário da importação, e ele se dá através de importações gozando de incentivos fiscais. Um exemplo, o Fundap no Espírito Santo, o TTD em Santa Catarina, o Prodero de Rondônia, enfim, existem N incentivos fiscais. Então, antes de começar uma operação, né, já no processo comercial, né, na negociação comercial, já é necessário importador e adquirente estruturar por que porto, qual benefício fiscal vai ser utilizado para fazer essa importação, né? A maioria das trades hoje gozam de mais de um incentivo fiscal, ou seja, é possível você fazer uma importação com a trade por Santa Catarina, por Vitória. A trade às vezes vai ter mais de um incentivo em determinado estado. Então, é importante o estudo tributário para saber o quê? Por onde aquela mercadoria vai ser importada, se as mercadorias que estão sendo importadas, se não existe nenhuma restrição do benefício fiscal para importar algum produto. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos o decreto 2128, que tem ali alguns produtos que não podem ser importados utilizando incentivo fiscal, não é? Se a mercadoria que o cliente vai estar importando, se ela tem similar nacional ou não, que é o caso da lista Camex, não é? Porque se o cliente está dentro ou fora do estado, no caso da encomenda, não é? É preciso verificar isso também. Em relação ao fluxo contábil, né?
como é que se dará o processo, qual é a política contábil para as contabilizações das encomendas, não é? Como é que eu elaboro as minhas contabilizações? Para cada fato, como é que zera a conta de importação em andamento, que é uma conta transitória, que agora que nós já estamos no terceiro webinar, as pessoas que vêm participando desde o primeiro webinar já estão com bastante conhecimento em relação a essa conta, que é extremamente importante no processo de importação, e ali é onde está o lucro ou prejuízo de uma trade, né, em uma operação de importação. Então, por isso a importância do fluxo contábil e fiscal na operação de importação, e entre elas a encomenda. Legal. Bom, plano de contas contábil sugerido, já dando aquela acelerada aí, que esse webinar a gente não vai precisar, talvez, do tempo que gastou nos anteriores. A gente, antes de mostrar um plano sugerido, aqui no chat vai ter um link para vocês se cadastrarem. Quem se cadastrar, a gente vai enviar depois o plano de contas em PDF modelo completo, que é o que a gente utiliza geralmente. Plano de contas é um tema muito particular, cada contador tem o seu estilo de estrutura, existem algumas contas que você, pela ciência contábil, não tem como deixar de ter, é só uma questão de preferência de como organizar, outras coisas você tem obrigação legal de fazer e de manter no plano de contas. Então, esse plano proposto, a gente vê a grande maior parte das empresas aí utilizando, então se inscreve aí nesse link que a gente vai enviar para vocês o plano de contas contábil, tá bom? Um outro ponto, então, seria esse plano de contas. A gente colocou aqui um breve resumo dele para vocês, para o Francês poder fazer a explicação. Bom, até aproveitando a sua fala, né, Cláudio, o objetivo desse plano de contas, assim, é uma sugestão, não é? Exato. E essa sugestão é baseada no quê? Baseada nas principais práticas utilizadas pelo mercado, ou seja, não é o nosso objetivo reinventar a roda, pelo contrário, o nosso objetivo é tentar até mesmo provocar, né, novas discussões, provocar um fórum onde possa se aumentar as discussões sobre esse tema, não é? Então, ali está as principais contas e as principais práticas de mercado. Bom, na encomenda a gente colocou ali, separou no ativo em 3 grandes grupos, né, onde nós temos lá no grupo de clientes, né, nós temos as duplicatas a receber de clientes em encomenda. Como o Cláudio falou, o plano de contas é uma decisão, o plano de contas é uma decisão gerencial da empresa, e dentro desse modelo, o que a gente preparou? Quando eu sou uma trade company e tenho operações encomenda, distribuição, conta e ordem, prestação de serviço, nós gostamos de segregar dentro do balancete, dentro do balanço, né, principalmente dentro do balancete, as nossas contas a receber. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue medir para cada modalidade de importação, qual é o meu recebível, não é? A mesma coisa a gente faz para os adiantamentos e para os fornecedores. Quais são as minhas obrigações com fornecedores por encomenda e de distribuição, ou seja, importação própria. Então, da forma que a gente está organizando esse plano de contas, é possível a gente conseguir ter essa análise, não é? E a contabilidade ser usada como uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão, que esse é o papel da contabilidade. Lá no ativo ainda a gente separou no grupos de estoque em 2 contas. Nós temos a conta de mercadorias para revenda e encomenda. Qual o objetivo dessa conta? O objetivo dessa conta é estar ali contabilizada as mercadorias já nacionalizadas e prontas para serem vendidas. Ou seja, é o estoque que está ali pronto para ser vendido, só aguardando os trâmites negociais da operação. E nós também temos a conta de importação em andamento, né, que, para quem acompanhou os nossos primeiro e segundo webinar, já conhecem bem essa conta, mas a conta de importação em andamento por encomenda, ela é uma conta transitória, ou seja, o seu objetivo é registrar todas as despesas até a emissão da nota fiscal de entrada, e com a emissão da nota fiscal de entrada, essa conta tem que zerar. Quando essa conta não zera com a nota fiscal de entrada, ou eu faturei despesas a maior, ou eu deixei de faturar despesas ao fazer o faturamento do processo, né? E é ali onde que eu posso ter algum prejuízo, então é importante que essa conta seja olhada com lupa.
Perfeito. O que é importante disso que o Francês falou aí, pessoal? Além o que eu vejo ali de ponto de atenção, né? Importante, tudo que ele falou é importante, claro, mas a questão gerencial da contabilidade. É importante na sua contabilidade você ter essas contas abertas por cliente, por processo, por fornecedor, para que você consiga analisar, por exemplo, créditos de cliente, endividamentos que você tem no exterior de encomenda, você conseguir segregar isso para fazer análises de risco, análises financeiras também com extração de dados do número contábil, tá bom? Então, esse é um outro ponto muito importante. Vamos, então, à contabilização da operação por encomenda. O contexto que a gente está usando aqui, a gente está considerando o caso de uma importação por encomenda do incentivo fiscal TTD 410 de Santa Catarina. Poderíamos ter usado no Nordeste, que tem esse incentivo, aqui no Espírito Santo, Rondônia, Alagoas. Escolhemos Santa Catarina ao acaso, tá bom? Mas a lógica é muito parecida em todos eles, praticamente igual, né, Francinei? Então, Isso. basicamente seria isso. Primeira transação é a provisão da obrigação com o exportador pela invoice no valor de $50 mil, na taxa PETAX de 5,50, né? Então, a gente está considerando aqui que o cliente, a trading, que é essa primeira visão da contabilização que a gente está falando agora, é a visão da trading, ela está assumindo um compromisso com o exportador. Não é isso? Aí, Francês, se você puder assumir aí, fica à vontade. Isso aí, Cláudio. Essa contabilização, né, é baseada no que? Ela está atendendo às orientações do CPC, lá no CPC 02, né? E, assim, para que eu possa reconhecer contabilmente uma obrigação com o exterior, é necessário uma série de passos. Inclusive, no nosso material vai estar lá as referências que nós usamos para elaborar o material, tá? E, nesse caso aí, então, a empresa, a política contábil dela, e levando em consideração a orientação do CPC 02, ao receber a invoice, essa empresa, no nosso caso, a gente já reconhece a obrigação com o exportador. Como nesse momento eu não tenho uma ADI registrada, não tenho fichamento de câmbio nenhum, a referência foi usar a taxa PETAX do dia do lançamento. E por que nós estamos fazendo esse lançamento na contabilidade? Porque a partir do momento que a gente já tem uma obrigação, a gente já precisa reconhecê-la na contabilidade, e também, se você estiver usando um sistema ERP, você também vai poder ter já uma previsão no financeiro, né, da liquidação desse câmbio que vai haver dentro do que foi negociado com o exportador. Então, nesse caso, nós vamos ter um lançamento a débito lá na conta de importação em andamento, para a formação do custo da mercadoria, e vamos abrir uma obrigação lá no passivo circulante com o exportador. Pessoal, a gente não usou o mesmo nome do plano de conta sugerido aqui, que estava lá, importação em andamento por encomenda, mas vocês podem seguir a indicação do plano de contas. Aqui é mais para simplificar, tá bom? Segunda transação é o débito do registro da LI. Né? Nós pagamos uma despesa no processo, registramos uma licença de importação, e aí, Francês, pode assumir o lançamento. Nesse caso aí, após o registro da invoice, né, o processo já está em andamento, então todas as despesas que houverem durante o andamento do processo, elas precisam ser contabilizadas lá dentro da conta de importação em andamento. Pagamos uma licença de importação, a LI. A LI vai entrar no custo da mercadoria? Tem que entrar. Então, vai debitar lá a conta de importação em andamento e vai creditar a conta de bancos, conta movimento, no valor de R$ 89,00. Perfeito. Lançamento simples. O terceiro, provisão de despesas relacionadas ao processo. Né? Ali eu já paguei uma LI diretamente, aqui eu estou assumindo um compromisso com outros fornecedores referentes àquela importação. Né? Isso mesmo. Ali a gente vai debitar a conta de importação em andamento, porque são despesas que são diretamente relacionadas ao processo, portanto, é necessário que entre no custo da importação, e abrir uma obrigação com o fornecedor nacional no valor das obrigações. Perfeito. Depois a gente tem o débito em conta bancária dos impostos da ADI, né, no valor de R$ 49.875, sendo o PIS e o COFINS 35.625, e a empresa é tributada pelo lucro real. A taxa que a gente usou no registro foi 5,70, ok? Legal. O que é importante aí, né, Cláudio? Em relação ao registro da DI,
como a empresa está fazendo a compra e venda, não é? E ela é optante pelo lucro real, o regime de tributação para o PIS e a COFINS é o não cumulativo, ou seja, o que eu pago de impostos na entrada, eu posso compensar com a saída. Então, nesse momento, né, do registro da DI, todo o valor da DI é registrado lá na conta de importação em andamento, você vai ver que tem um débito lá, no valor que houve o débito na conta bancária, né? E por que essa informação é importante? Porque no momento de contabilizar a nota fiscal de entrada, eu tenho que saber, não é, que aquela operação teve PIS e COFINS na entrada e que eu tenho que tomar o crédito tributário daqueles impostos, não é? Então, assim, dependendo do sistema ERP que a empresa usa, não é, ela pode ter parametrizações específicas com o intuito de, no momento de finalizar a nota, o sistema já contabilizar esses impostos, e caso a empresa não possua esses recursos, ela teria que ter, pelo menos nas observações das notas fiscais, fazer menção dos valores de PIS e COFINS recolhidos pelo registro da DI, para que, ao escriturar a nota fiscal, seja mais fácil para o contador. Exatamente. A nota, basicamente, um breve resumo aqui, Francinei. Tudo que você vai pagando até a nota fiscal de entrada, você vai jogar nessa conta de importação e andamento. É como se fosse na indústria o estoque em formação, né? O estoque em produção, a linha de produção. Quando você emite a nota de entrada, que você vai dar entrada no estoque, o lançamento contábil tem que zerar a conta de importação e andamento, via de regra, né? E nem todo o valor que está na conta de importação e andamento vai para estoque. A parcela nesse valor, que são impostos que você se acredita na conta gráfica, né, como é o caso do PIS e COFINS, ele vai para a conta de crédito do PIS e COFINS, né, na nota de emissão da nota, tá ok? Vamos mais à frente ver isso daí. Depois a gente tem a atualização da provisão financeira e contábil da invoice em função do registro da DI com 570, né? A gente já está aqui identificando uma variação cambial, ok? É importante nesse lançamento aí, Cláudio, porque nós vamos lembrar que lá no início da operação, a invoice foi registrada levando em consideração a taxa PTAX do dia, né? Agora, eu já tenho uma ADI registrada para o processo, né? E a regra contábil, e assim, vai depender também do reconhecimento da variação cambial, o regime de tributação que você escolheu para variações cambiais, se pelo regime de caixa ou pelo regime de competência. Isso. Só que que a gente ainda tem que observar o CPC 02, porque todas as variações cambiais que houverem até a emissão da nota fiscal de entrada, elas têm que entrar no custo da nota fiscal. Pós emissão de nota, vão diretamente para o resultado. Como eu já tenho registro da DI e ainda não tenho emissão de nota fiscal, então foi feita a contabilização da variação cambial entre a taxa PTAX, que foi registrada em invoice, versus a taxa de registro da DI. É importante, pessoal, quando você tem ali a conta de fornecedores no exterior, tinha R$275 mil reconhecido, e agora você colocou mais R$10 mil, ou seja, a conta de fornecedor no exterior desse processo foi para R$285 mil, o saldo passivo, seu saldo devedor. É importante também no seu financeiro ter o mesmo número, senão você, para fazer uma conciliação dessa conta, fica um caos, tá bom? Então aí fica uma dica importante, naquele quesito dos procedimentos contábeis e fiscais que a gente falou, é importante o diálogo com todas as áreas, não só com o operacional, tá bom? Você contabilidade, você contador, tem que ter essa expertise de dialogar com as outras áreas e fazer esse batimento de informação para esse fechamento contábil mensal ficar bem legal. O seu saldo do contas a pagar vai fechar com o relatório do financeiro, seu saldo de importação e andamento vai fechar com os custos do operacional que aconteceram até aquele momento. Então é isso. Depois a nota fiscal de entrada, tá? Aí depois de emitida a DI, emitido a CI, a carga é liberada, você emite a nota fiscal de entrada. Essa nota fiscal de entrada, Francinei pode aí detalhar para a gente.
Então, na nota fiscal de entrada, você vai debitar lá na conta de mercadorias para revenda as mercadorias que foram nacionalizadas, não é? Você vai observar que, apesar do valor da nota fiscal ser de 359 mil, eu tenho impostos recuperáveis. E o que é o custo? Então, eu contabilizo o estoque pelo custo médio. O que é o custo médio? É o valor total da nota fiscal menos os impostos recuperáveis. Nessa nota aí, eu tive como impostos recuperáveis o PIS e a COFINS, mas eu poderia ter, por exemplo, o IPI ou ICMS em uma operação normal, tá? Então, nesse caso aí, nós contabilizamos o estoque, o custo médio da operação, contabilizamos lá no ativo, aqui para fins de simplificação dos lançamentos, tá? A gente criou uma conta PIS e COFINS a recuperar, mas a gente recomenda, e lá no plano de contas que nós sugerimos, tem as contas separadas, PIS a recuperar e COFINS a recuperar, aqui a gente só fez para questões de simplificação, tá, pessoal? E a gente vai observar que a conta de importação em andamento, ela zerou nesse momento aqui, ó. Com a emissão da nota fiscal de entrada, eu zero a conta de importação em andamento, ou seja, todas as despesas que eu tinha provisionadas para serem entrar na composição do custo daquela nota, foram efetivamente faturadas. Perfeito. Eu acho que a nota fiscal de entrada é um dos gaps aí que gera muita dúvida, né? Depois a gente tem a venda do produto para o cliente final, né, Francinei? Aqui é mais complexo os lançamentos, né? Eu tenho aí, então, quando eu faço a venda, eu vou ter, lá no ativo circulante, eu tenho a duplicata a receber, pelo valor total da nota fiscal, e tenho também lá no resultado uma receita, né, pelo total da nota fiscal também. Vou também contabilizar a baixa do estoque, a baixa do estoque e o custo do estoque. Então, tem lá o custo das mercadorias revendidas por encomenda pelo custo médio da operação, e a baixa daquelas mercadorias no estoque. E tenho também a contabilização dos impostos pelas vendas, PIS sobre a receita, e o PIS a recolher, ICMS sobre vendas e ICMS a recolher, e em função de estarmos fazendo uma operação de importação gozando do incentivo fiscal, nesse caso foi o incentivo fiscal de Santa Catarina, não é? Nas operações de importação, gozando do incentivo fiscal, a empresa tem direito a um crédito presumido que é em função de cada alíquota que a operação é efetuada, tá? Nesse caso, no nosso exemplo aqui, a alíquota de ICMS da operação era de 4%, então temos um estorno de crédito de 75%, né, de crédito presumido. Então, a gente contabilizou ali, lá no ativo circulante, uma conta de crédito presumido de ICMS, que é um valor a recuperar, né, na sua escrituração, e a crédito lá numa conta de resultado, ou seja, uma receita de crédito presumido de ICMS. E nós também temos lá as despesas com fundos, que é também uma obrigação do incentivo fiscal, que vai debitar lá o resultado e vai creditar uma conta de passivo para poder recolher aquele valor. Perfeito. Então aí está a contabilização da nota de saída. Se tiver nota complementar, segue os mesmos moldes, né, Francinei? Isso mesmo. Os razonetes da conta das contas da nota fiscal de saída, né, só para vocês acompanharem aí. Eu passei demais. Aí. Os principais razonetes da transação, a duplicata, né, Francinei? Receita, o CMV, isso, zerando também a mercadoria em estoque, né? O PIS e a COFINS ali, né? Resultado passivo. Ok, pode passar. E os demais. Os créditos dos impostos, o crédito presumido, as despesas com fundo, também o TTD, que foi o que a gente explicou aqui. Pessoal, sobre os benefícios fiscais, eu e a Margarete fizemos alguns webinars que estão na descrição do texto aqui embaixo, tá bom? Aqui no nosso canal do YouTube. E também eu fiz um com o Francinei sobre cálculo de nota fiscal, cálculo de custo, como calcular uma nota fiscal de entrada. Nós também vamos deixar aqui embaixo esse link para vocês conferirem esse material. Francinei, desses lançamentos a gente já explicou, né? Eu acho que a gente tem que agora falar sobre a contabilização do cliente pela venda também, né? Isso. Antes de falar da contabilização do cliente pela venda, né, Cláudio? Vamos falar um pouquinho sobre o desconto da operação, não é?
que como a empresa realizou uma operação gozando do incentivo fiscal, via de regra, é uma prática de mercado e vai dependendo também de negociação cliente por cliente, né? No nosso caso aqui, né, como a empresa gozou de um benefício na importação, ela concedeu um desconto financeiro para o cliente. Então, foi lá na conta de descontos concedidos de incentivo fiscal, que é uma conta de resultado. A gente até recomenda lá no plano de contas nosso que você tenha contas separadas. Se você possui mais de um incentivo fiscal, por exemplo, que você possua uma conta de desconto para cada incentivo fiscal. Por quê? Porque dessa forma, contabilmente, gerencialmente, você consegue saber quanto que você está dando de desconto em cada operação por processo e por incentivo fiscal que você está utilizando. E versus a conta de duplicata a receber, não é? Dando o crédito do cliente daquele desconto. E a conta da duplicata receber vai ficar o saldo líquido aqui com desconto. É como se fosse um desconto tradicional, mas fundamentado no benefício, né? E quanto ao fechamento de câmbio, que será liquidado após a emissão da nota fiscal do cliente, como tratar essas variações cambiais? A gente até deu um spoiler agora há pouco, né, Francisco, eu acho? Uhum. É verdade. Então, nesse caso nosso, Cláudio, o que acontece? Nesse caso, a gente não fez o pagamento do câmbio durante a operação, ou seja, o câmbio foi feito um câmbio a prazo. E isso por quê? Até mesmo para a gente provocar. Por quê? Porque todas as variações cambiais que houverem durante a emissão da nota fiscal de entrada e saída, elas vão ser impactadas diretamente na nota fiscal. Mas no nosso caso aqui, o pagamento do câmbio não foi feito durante as etapas de emissão de nota fiscal de entrada e de saída. Ou seja, o câmbio só será liquidado em uma outra operação. E o que vai ocorrer com a variação cambial que houver dessa operação? Bom, vai depender da negociação que você tem com o cliente, né? Via de regra, é muito comum na operação por encomenda que todas as variações cambiais elas sejam repassadas para o cliente, não é? Se for uma variação cambial ativa, ou seja, eu paguei menos câmbio do que havia sido provisionado, né? Via de regra, né? Prática de mercado, que é aquela duplicata. Quando o seu sistema permite isso, você segrega as duplicatas em uma duplicata do câmbio, em função do Incoterm da operação, uma duplicata só para despesas, uma só para o ICMS, outra para diferença de IPI e outra para despesas. Então, a duplicata de câmbio, via de regra, ela vai seguir o vencimento do contrato de câmbio, ou seja, o vencimento da obrigação que nós temos com o nosso exportador. E se houver uma variação cambial ativa, via de regra é dado um desconto na duplicata do cliente, porque como eu paguei menos câmbio, há mais câmbio provisionado na nota de venda, eu vou conceder um desconto. Caso seja uma variação cambial passiva, ou seja, eu paguei mais câmbio do que havia sido provisionado, via de regra, é feita uma nota fiscal complementar de preço, né? Ou seja, a trading, ela vai apurar aquele valor de variação cambial e vai emitir uma nota fiscal complementar de preço para que ela possa cobrar aquela variação cambial do cliente. Perfeito. Acho que ficou claro. Se o pessoal tiver dúvida aí, pode ir colocando aqui no chat que a gente vai respondendo, tá? Referência de legislação, a gente já tinha falado sobre isso nos outros webinars. Não custa deixar aqui, né? A gente trabalhou com a Instituição Normativa 1861 da Receita Federal de 2018, o ICPC 21, o CPC 02 na revisão 2. Esse CPC 02, ele é muito importante vocês darem uma lida com muita atenção nele, né, Francisco? Lógico que toda a legislação aqui é importante, mas esse tem bastante coisa que interessa a questão contábil com o tratamento de moedas e conversões no balanço, nas demonstrações contábeis, né? O regulamento de imposto de renda e também a Instrução Normativa da Receita Federal 2005 de 2021, ela também fala sobre o regime de reconhecimento das variações cambiais, tá bom? Francisco, tem algum tópico aí específico que você gostaria de chamar atenção nessas referências? Bom, como você já citou, né, o CPC 02 e a
a ICPC 21 são, assim, para contadores que trabalham, que militam na área de importação, legislação básica, eles têm que ter conhecimento e domínio dessas legislações, né? A edição normativa 1861 também, ela que vai ali formalizar as operações de importação por encomenda e por conta e ordem, né? Todos os procedimentos são fundamentais. O conhecimento do regulamento do imposto de renda e fundamental, né, Cláudio, para todo contador que atua em comércio exterior conhecer bem o incentivo fiscal que a empresa possui e também ele não precisa ter domínio, mas ele precisa conhecer o processo aduaneiro, né? Precisa conhecer como funciona o ADI, o que compõe um ADI, como é que calcula os impostos de nacionalização. É um conhecimento adicional, mas esse conhecimento adicional faz diferença no dia a dia do contador. Exatamente. Bom, pontos de atenção aqui, pessoal. A gente falou sobre a contabilização na visão da trade, né, Francinei? Esse é o primeiro ponto de atenção. Como funciona a contabilização num processo por encomenda na visão de um cliente da trading? Exatamente quando você compra um produto, né, e faz um adiantamento. Eu acho que não tem muito mistério quanto a isso, certo, Francinei? Eu tenho algum ponto que você acha que é digno da gente destacar aqui? Então, como a importação por encomenda, ela é uma compra e venda na sua essência, né? Ou seja, eu tenho um importador que, por minha encomenda, vai fazer a compra de uma mercadoria no exterior, a nacionalização e a entrega para mim da mercadoria já nacionalizada. Como essa mercadoria já chega nacionalizada para mim, através de uma nota de venda, é uma compra e venda, ou seja, como seriam os lançamentos contábeis similares a uma contabilização de uma compra dentro do Brasil. Ou seja, eu vou calcular o meu estoque pelo custo médio, dependendo do meu regime de tributação, se eu sou do lucro real, eu vou tomar crédito de PIS, COFINS, ICMS e IPI, se houver. Se eu sou do lucro presumido, só vou tomar crédito de IPI e de ICMS, né? E o estoque também vai ser contabilizado pelo custo médio. Diferente da importação por conta e ordem, que eu tenho que ter uma importação em andamento também aqui na adquirente, ou seja, no cliente. No caso da encomenda, não preciso, porque é uma compra e venda, eu já recebo o produto nacionalizado, então é uma contabilização simples de compra e venda. Fantástico. Então é isso, pessoal. Quer receber esse material da nossa live, o material em Excel, os demais materiais que nós produzimos, assim como o plano de contas, a gente deixa aqui no chat um link para vocês se cadastrarem. Com esse link você vai ter acesso a esse material, tá bom? O plano de contas e o material da live. Temos o material complementar, que é um arquivo que a gente fez em Excel com esses razonetes, montando em cada tipo de operação como funciona. Também a gente vai entregar esse material para vocês, tá bom? Próximo evento, eu encerro aqui com o Francinei essa sequência dos 3 eventos. Eu vou fazer mais outros eventos para tentar explicar algumas das dúvidas, Francinei, que as pessoas perguntam com uma grande frequência para a gente. A próxima que eu pretendo trazer, o próximo conteúdo de tema contábil ligado ao comércio exterior minha contabilidade eu faço com equipe interna ou eu terceirizo minha contabilidade? Ou eu uso misto? Ou eu faço terceirizado com um contador, com um consultor, como é o caso do Francinei? Ou eu faço interno, mas também tem um consultor externo? Qual que é a vantagem de ter cada uma dessas modalidades? Onde que o consultor entra nesses tipos de organização do setor contábil, controladoria, enfim, né? Então, os próximos eventos serão nesse sentido. Eu termino com o Francinei aqui essa sequência desses 3 eventos sobre a contabilização das operações de importação, tentando desmistificar um pouco, trazer de uma forma simplista. A gente não entrou em todos os detalhes e pormenores de uma importação, não falamos de FINIMP, não falamos de RED, não falamos de inadimplência, não falamos de uma infinidade de coisas, não falamos de perdimento, não falamos de drawback, nenhum regime especial, né? A comércio exterior é gigante. Se a gente for falar, a gente vai ficar um ano produzindo conteúdo e não vai acabar, né? De contabilidade, então, sem falar na polêmica que vai ter sobre esses temas, né? Então é isso, vou deixar aqui alguns contatos, tá? Queria agradecer aí o Francinei pela essa participação espetacular nesses 3 dias que a gente
trabalhou junto nesses conteúdos para trazer para vocês, tá bom, Francinei? Muito obrigado. Queria agradecer também a todos vocês por ter prestigiado as nossas transmissões, as nossas lives, e eu acho que é isso. Francinei, fica à Bom, vontade. eu gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Gostaria também de agradecer ao pessoal que está conosco agora e que também esteve conosco nos outros eventos, que eles são a razão desse evento existir, né? Não haveria evento se não houvesse esse público que está nos prestigiando. Agradecemos a oportunidade de estar podendo discutir esse assunto com vocês e vão mandando as dúvidas, estão aí os nossos contatos. Será um prazer poder tentar ajudá-los. Obrigado aí. Pessoal, no nosso comentário de todos os vídeos tem os contatos do Francinei também, caso vocês precisem, queiram entrar em contato comigo também, vou deixar aí os contatos, tá bom? Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, em breve a gente volta com mais eventos, e o Francinei, espero que esteja também outros comigo aqui, grande parceiro da Conexus. Obrigado, pessoal, um abraço. Obrigado, pessoal.